Olá, seriadores! Eu sou a Jussara, você pode me chamar de Sara, e recentemente eu fiz alguns vídeos a respeito de Manifest aqui no canal e eu recebi esse comentário que eu decidi compartilhar com vocês, simplesmente porque eu acho uma pergunta pertinente que pode ter causado um pouco de confusão em quem está acompanhando o Manifest já tem algum tempo. Então o assunto desse vídeo hoje é Angelina. Faz sentido que ela seja a grande vilã dessa história e por que ela retornou se seria para se transformar em uma vilã? O comentário foi da Leilani e ela fez a seguinte pergunta: todos os acontecimentos e os chamados culminaram no que aconteceu na quarta temporada. O que não fará sentido é se nos episódios finais for revelado que o tal fim da humanidade se dê por conta da Angelina. Então tudo o que aconteceu, anos de chamados e mistérios, foi para que a Angelina tomasse posse da Safira, ameaçasse a humanidade, acabasse sendo impedida possivelmente pelo Cal? Não faz sentido para mim, porque assim todos os chamados foram a causa e a solução ao mesmo tempo. E eu acho uma pergunta pertinente para ser discutida num vídeo com vocês, porque eu acho que a gente precisa enxergar Manifest da forma correta. É lógico que o vídeo de hoje e o que eu vou compartilhar com vocês é uma teoria da minha cabeça, com base no que a história veio mostrando até aqui. Pode ser que quando a gente for para a segunda e última parte de Manifest, a história resolva explicar isso de uma forma completamente diferente, nos dê um motivo diferente e acabe não sendo exatamente da maneira com que eu estou supondo aqui com vocês. Primeira coisa que a gente precisa entender a respeito de Manifest, e é algo que eu sempre falo nos meus vídeos, se você acompanha o canal há muito tempo, ou se você já deu uma maratonada nos meus vídeos mais antigos de Manifest aqui no canal, você sabe que eu sempre defendi a teoria de que a gente estava lidando com algo sobrenatural, algo divino, algo que não fosse completamente explicado da forma mais racional possível. Embora eu sempre tivesse deixado essa caixinha aberta, simplesmente porque Manifest brinca com as duas possibilidades desde o seu início. E aí, quando a gente vai olhar para Manifest, normalmente o que a gente faz? A gente olha para Manifest como se ela fosse uma história de heróis, onde a gente precisa ter um vilão externo, um vilão que veio de fora, um acontecimento que não era exatamente em torno dos retornados e etc. Mas o que a gente está vendo em Manifest é algo mais bíblico. E se a gente for olhar todas as referências que Manifest compartilhou com a gente no decorrer dessa história, a existência da Angelina e ela se transformar na vilã da história faz sentido, principalmente quando temos a introdução da Arca de Noé na história e nós temos a menção do dilúvio. Por que isso é importante dentro da trama e o que tem a ver com a Angelina? Eu quero começar antes desmembrando como que a Angelina se tornou essa grande vilã e por que isso já vinha sendo trabalhado há muito tempo para acontecer. Primeira vez que a gente vê a Angelina na história, a gente descobre que a Angelina veio de uma família que é muito cristã. É o cristão extremista, é aquela pessoa que interpreta a Bíblia da forma que mais lhe convém para poder usar das palavras bíblicas, para poder usar da palavra de Deus para cometer atrocidades e justificar todas as suas ações. Ou seja, a Angelina ela cresceu numa casa onde ela sempre foi vista como um problema. A gente descobre no decorrer da história que a Angelina ela nunca teve um local assim onde ela se sentisse amada, aceita pela forma como ela é. Ela foi criada para decorar a Bíblia e seguir a Bíblia da forma distorcida que os pais dela sempre seguiram. Tanto que eventualmente a gente vê que os pais cometem crimes, né? Então a Angelina ela cresceu numa casa onde ela nunca recebeu amor, onde ela nunca se sentiu parte de algo, onde ela nunca se sentiu aceita. Quando ela some e retorna, ela retorna para essa família que é extremista, para essa família que lê a Bíblia e interpreta da forma que bem entende. E ela sabia que isso ia acabar reverberando, ia acabar voltando para ela, porque ela retornou 5 anos depois, sem envelhecer um dia e escutando chamados. Qual a chance disso dar certo com a família que ela tinha, não é mesmo? A gente sabe o quão foi difícil para os passageiros, mesmo quando eles foram aceitos pelos seus familiares. Imagina para ela que nunca foi aceita, foi trancafiada, considerada, enviada pelo Satanás, pelo cão, pela própria família, porque ela estava tendo ali, vendo coisas, tendo, né, os chamados que todos os outros passageiros estavam recebendo. Óbvio que ela não ia ser considerada como uma santa dentro da casa dela. Ela vê uma pontinha de esperança quando ela é resgatada pelos Stones e ainda tem a possibilidade dela encontrar o grande amor da vida dela. Então ela finalmente parece ter encontrado uma família que pode oferecer amor para ela, mas ela não sabe aceitar amor, ela não sabe lidar com esse sentimento, ela não
sabe ser aceita como ela é, porque isso nunca aconteceu com ela antes. Ela teve essa primeira chance dela, mas ela não sabe exatamente o que fazer muito bem com isso. E ela teve a experiência de amar alguém e ter essa pessoa sendo tirada dela por aquilo que ela considerava que fosse a salvação. Então, pera que eu vou explicar tudo isso para não ficar muito confuso. Vamos começar com os Stones primeiro. Ela finalmente acredita que ela encontrou um lar, mas ela acredita que para ela permanecer nesse lar, ela precisa se tornar parte daquilo e ela precisa ser aceita. É quando a gente vê ela tentando se transformar na Olive, porque ela acredita que somente assim ela realmente vai ser parte daquela família. Ela não quer ser considerada uma visita na casa dos Stones que está sendo bem recebida e está sendo cuidada. Ela quer se sentir parte dos Stones. E da forma deturpada dela, porque ela nunca teve referência no passado, ela acaba metendo os pés pelas mãos. E aí depois a gente tem a questão do amor da vida dela, que finalmente ela começa a amar alguém, finalmente ela vê uma possibilidade de ser amada de volta. Tudo indicava, pelo menos na cabeça dela, lembrando que ela interpreta as coisas de uma forma diferente, que era o destino dos dois ficarem juntos, por conta da foto, por conta dos chamados dos dois estarem ligados. Ela acreditava que se ele fizer tudo certinho, se ele seguir os chamados como os Stones estão falando que ele tem que seguir, porque funcionou pra mim, vai funcionar pra ele também, ele vai sobreviver, afinal de contas o Zeke sobreviveu, a Micaela é feliz até hoje por conta disso, enfim. E mais uma vez isso é tirado dela, então ela não apenas se revolta com os seres humanos, mas ela se revolta com os chamados também. Porque afinal de contas ela interpretou do jeito que os Stones disseram que tinha que ser interpretado e não deu certo. A pessoa que ela amava foi embora, morreu. E aí ela tem um pouquinho ainda de esperança e um pouquinho de amor, alguma coisa que ainda segura ela nessa terra, com alguma coisa com quem ela pode realmente se importar, que é a Aiden, né? Ela tem a Aiden como se fosse o seu anjo da guarda, de novo interpretando os acontecimentos ao seu redor de forma a beneficiar ela, porque isso foi algo que ela cresceu sabendo a vida inteira. Os pais dela faziam muito isso, usavam as escrituras para poder se beneficiar com aquilo. Então, por que com ela seria diferente? Quando ela começa a fazer algumas conexões, ela acredita que a Aiden foi colocada ali para ela, para ser o anjo da guarda dela, para impedir que ela ficasse sozinha nesse mundo, para que ela finalmente tivesse alguém para amar. É quase como se ela sentisse que a Aiden foi colocada como um pedido de desculpas por terem tirado o amor da vida dela, por terem colocado ela numa família tão infeliz, enfim. E uma coisa que a gente precisa ver é que a Angelina, ela tem traços dentro da história que liga ela muito a Lúcifer, né? Porque Lúcifer foi um anjo, e aí ele caiu pela sua soberba, mas uma coisa que a gente sempre escuta a respeito do diabo, a respeito de Lúcifer, é que é o quê? Que ele tem uma boa lábia. E é isso que a gente vê acontecendo com a Angelina. A Angelina comete um crime e mesmo assim ela convence as pessoas a acreditar que ela é a vítima da situação e que ela merece ser protegida e que os Stones devem ser punidos. Isso acontece em parte porque algumas pessoas não gostam dos Stones, mas também acontece porque ela tem uma boa articulação para isso. Ela é a nossa serpentezinha. Até aí, tudo bem, porque até aí ela tem alguém para amar ela tem um propósito, tem um motivo para ela ter passado por tudo que ela passou, enfim. Só que o estopim vem quando ela perde a Aiden pro Ben e de novo ela fica sozinha. A única coisa que ela tinha como seguro que lhe pertencia era a Aiden, porque na cabeça dela tudo fazia sentido. Só que de repente ela dá a chance pra Aiden poder escolher com quem a Aiden quer ficar e a Aiden escolhe Ben, e é ali que a gente tem o estopim, porque agora ela não tem mais nada a perder. E é isso que transforma a Angelina numa vilã sensacional dentro de Manifest, porque não tem nada que possa realmente convencer ela a não destruir a humanidade. Por que ela vai manter a humanidade viva? Por que ela vai manter as pessoas felizes se ela não pode ser feliz, se tudo na vida dela deu errado, se a pessoa que ela amava ela perdeu, se os pais nunca ofereceram amor pra ela? Por que ela precisa fazer diferente? Por que ela precisa salvar a humanidade para começo de conversa? E de novo, a gente não sabe exatamente o que aconteceu quando o Vo828 sumiu, aonde eles ficaram, se eles receberam informações do que eles deveriam fazer, se eles não receberam. Mas uma outra pergunta que me fizeram a Graziele perguntou, por que o Cal tem essa conexão com a Angelina? E o Cal e a Angelina, eles são como a luz e as trevas. Para você ter a luz, você precisa das trevas. Para você ter as trevas, você precisa da luz. É preciso que um exista para que o outro possa existir também. E aí chegamos no ponto, né? Por que a Angelina seria o vilão? Seria mais fácil, então, ela nunca ter retornado?
Aí a gente não ia ter um vilão pra essa história se ela foi criada pra ser o vilão. E aí eu volto a fazer a minha conexão aqui com a Arca de Noé e com a questão toda de fim do mundo e com o apocalipse bíblico, yara, yara, yara. A gente teve Deus criando Lúcifer. Lúcifer caiu. É como se a gente falasse, era só Deus não ter criado Lúcifer que a gente não ia ter um problema. Quantas vezes você já escutou falando, mas a Eva só comeu a maçã porque tinha maçã para começo de conversa. E aí quando a gente vai para a existência da Angelina e por que faz sentido a Angelina ser a vilã, é como se a gente olhasse pro dilúvio e a gente olhasse pra Arca de Noé. É o que a gente tá vendo se repetindo nessa história. Só que a diferença aqui é que o nosso dilúvio é a Angelina. E eu vou um pouquinho mais além para poder explicar a minha teoria do porquê eu cheguei nessa conclusão para vocês, mas é lógico, lembrando que isso tudo é teoria da minha cabeça, ok? É só para uma forma que eu entendo a história que talvez faça sentido, mas pode não ser nada disso quando a gente chegar na segunda parte, na última parte de Manifest. Quando a gente fala da Arca de Noé, a gente esquece que Noé não construiu a arca da noite pro dia. Deus decidiu enviar o dilúvio acabar com a humanidade. Uma coisa que todo mundo pergunta é, por que diabos Deus mandou o dilúvio? Por que ele simplesmente não estalou o dedo e resetou tudo e começa do zero, se ele tinha esse poder? Mas é porque Noé merecia ser salvo junto com a família dele, e Deus ainda tinha um pouco de fé para continuar com a humanidade. Mas aquelas pessoas que estavam vivendo naquele período, elas não tinham mais como continuar, elas já eram perdidas, irrecuperáveis. Aí quem entende mais da Bíblia vai poder explicar melhor aqui nos comentários pra vocês. Mas em resumo, Noé não construiu a arca da noite pro dia. Noé demorou pra construir essa arca, e enquanto ele estava construindo essa arca, ele foi alertando a humanidade. E aí, meu camarada, está vindo um dilúvio, melhore como pessoa, pra que a gente não tenha que morrer por culpa de você, né, meus anjinhos? Só que nunca escutaram Noé, obviamente, e a gente teve o dilúvio acontecendo. A Angelina, ela é o nosso dilúvio. E o Cal é o nosso Noé. É a pessoa ali responsável para tentar fazer as coisas funcionarem e conseguir salvar pelo menos parte da humanidade consigo. Eu já falei inclusive isso num outro vídeo, que é uma forma que eu tenho de interpretar a história, e vou repetir aqui nesse vídeo hoje. A Angelina, ela tem um porquê de ter se transformado na pessoa que ela é. Inclusive a ligação dos Stones com ela poderia garantir que o futuro fosse diferente, que os acontecimentos fossem diferentes. Isso significa que a gente não teria um final do mundo se os Stones tivessem entendido, compreendido a Angelina de uma forma melhor, se a Angelina conseguisse interpretar a Bíblia da forma correta, os chamados da forma correta. No entanto, não é o que a gente vê acontecer, né? O Cal, ele até tenta, ele vai até o último minuto para tentar proteger a Angelina, ele tem uma clara ligação com ela, porque provavelmente ele sabe mais a respeito, tanto que a gente vê quando ele tá dentro do avião, que ele recebe o chamado, que ele sabe que a mãe vai morrer, mas ele fala, não tem o que ser feito, tem que ser assim, tem que acontecer dessa forma, porque é o que já está programado. É o famoso destino, né? A gente tem sempre duas escolhas que a gente pode fazer e cada escolha vai levar a gente para um local diferente. As escolhas que os Stones fizeram e as escolhas que a Angelina fez durante a história foi o que levou eles nesse estopim, foi o que transitou eles para esse acontecimento. Talvez, se as coisas tivessem acontecido de forma diferente, o dilúvio, a Angelina, nunca precisaria ter existido. Se as pessoas tivessem escutado Noé, o dilúvio nunca teria acontecido. Se elas tivessem mudado no tempo que Noé estava construindo a arca, tudo poderia ter sido diferente. A humanidade também está sendo avaliada nesse período em que os Stones e os passageiros estão recebendo os chamados para chegar no dia da data limite, que a gente já sabe que a data limite é o dia que vai acontecer o apocalipse. Eu lembro que acho que no trailer de Manifest eu falei pra vocês que o vulcão seria o novo dilúvio. Eu tenho algum lugar aqui, eu falei que o vulcão seria o novo dilúvio. E quem que está sendo responsável pela existência de um vulcão para começo de conversa? Quem que abriu as fissuras na cidade e a gente teve toda aquela lava na cidade, todo o vulcão invadindo tudo? A Angelina. Então a Angelina é o nosso dilúvio. Então quando a gente olha para Manifest sobre esse viés mais bíblico e menos heróico, a gente entende por que que a Angelina retornou com todo mundo, por que que ela foi sim criada para ser o grande apocalipse dentro dessa história. A grande questão que fica agora para os episódios finais é se a Angelina é capaz de se redimir, né? Se a gente está olhando para uma personagem que tem ainda alguma possibilidade de redenção, né? E a gente sabe que todo mundo precisa se redimir para que todo mundo continue sobrevivendo. Então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer na segunda parte de Manifest. Mas o meu objetivo com esse vídeo é explicar para vocês que se eles não derem uma explicação mais profunda do porquê que ela se tornou a grande vilã, etc, etc, ainda assim a história está sendo coerente com o que ela veio se propondo até aqui, principalmente quando a gente introduz a Arca de Noé dentro dessa história. Espero que você tenha
gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida pra você de Manifest, deixa nos comentários, quem sabe eu escolho seu comentário pra fazer mais um vídeo a respeito dessa história, porque, de novo, eu amo falar sobre Manifest, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês sobre essa história incrível, e eu mal posso esperar pra continuação, pra ver se as minhas teorias estarão corretas ou se eles vão despirocar e pensar em uma coisa ainda mais louca pra finalizar essa história. Deixa o seu like, se inscreva se você ainda não for inscrito e a gente se vê no próximo vídeo.